Certo. Então, muito bem, senhoras e senhores, a aula de hoje vai ser sobre propriedades dos radicais. Elas servem para você conseguir resolver alguns problemas de forma mais rápida. Basta você ter conhecimento das propriedades. E aí o que a gente vai fazer aqui hoje é isso. Vamos conhecer as principais propriedades dos radicais para que você consiga solucionar problemas com radicais de uma forma mais rápida, mais eficiente. Primeira propriedade que a gente vai estudar, tá? Olha só, as principais propriedades dos radicais podem ser usadas na simplificação dos cálculos. Então, se você precisa fazer algum cálculo com radicais, o conhecimento sobre as propriedades vai facilitar, vai fazer com que você consiga fazer esse cálculo de uma forma bem mais rápida. Tá legal? Vamos conhecer a primeira propriedade agora. A gente vai observar as seguintes igualdades, pessoal. Olha só. Raiz cúbica de 64 é igual a 4. Tá? É a primeira igualdade, vamos para a segunda. A segunda igualdade vai dizer o seguinte, essa aqui você observa que é a primeira. A segunda igualdade é que 64 é igual a 4 elevado a 3. Aqui é a situação da fatoração que eu acabei de falar para vocês, tá? Por exemplo, para quem não está entendendo essa igualdade aqui, ó, eu vou mostrar aqui do lado aqui, tá? Por exemplo, 64, ó, vai ser ruim de escrever, mas eu vou escrever. A gente precisa fatorar esse 64, tá? Então a gente começa pelo menor primo, o 2. Aí 64 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 32. Aí você continua fatorando por 2. Isso aqui vai dar o quê? 16. Continua fatorando por 2. E aqui vai dar 8. Esse processo aqui eu imagino que vocês já tenham dominado. Tá? Mas quem não dominou já vai estar vendo aqui. Você pode estar pesquisando depois para você poder entender. O objetivo é chegar sempre no 1 aqui, ó. Tá? Nesse caso especificamente, deu para dividir todos os números por 2, ó. Certo? Ok, aí você observa o seguinte, ó. Aqui tem 4 elevado a 3. Só que aqui, ó, você vai observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai observar que deu 2 elevado a 6. Mas 2 elevado a 6 não é conveniente para mim. 2 elevado a 6 não é conveniente para mim. Porque eu preciso que tenha um expoente 3. Por que eu preciso que esse expoente seja 3? Porque o meu índice do radical é 3. Tá? Então, para que isso aconteça, não é muito complicado. Veja só. Basta você juntar de 2 em 2. Ó. Você pega esse par de 2, esse par de 2 e esse par de 2. Ó. Observa que deu certinho, 3 pares. E aqui você multiplica. Ó. 2 vezes 2, que vai dar 4. 2 vezes 2, que também dá 4. 2 vezes 2, que dá 4. Olha só que legal. Nesse caso, ó, você tem agora 1, 2, 3. Você tem 4 elevado a 3. 64 é igual a 4 elevado a 3. Agora vamos entender aqui, ó, prestem bem atenção no que vai acontecer agora. Ó, a gente vai substituir a segunda na primeira. Tá? A gente vai pegar a segunda e colocar na primeira. A segunda é o que, professor? Segunda expressão, a segunda igualdade. Ó. Essa é a primeira igualdade, essa é a segunda igualdade. Observa o númerozinho romano aqui do lado. A primeira é raiz cúbica de 64. E a segunda? A segunda é 64 é igual a 4 elevado a 3. Então eu posso tirar esse 64, eu posso pegar esse 64 e ao invés de escrever 64, eu escrevo 4 elevado a 3. Que vai dar a mesma coisa, tá? A igualdade é para mostrar para você que no final das contas nada se alterou. Tudo está se tratando do 64. Veja só, a gente vai tirar
o 64 a gente vai substituir por 4 elevado a 3, olha só. 4 elevado a 3. Por quê? Porque eu sei que é a mesma coisa. 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 64, então eu posso escrever assim. Então aí a gente tem que a raiz cúbica de 4 elevado a 3 é igual a 4. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Dado o número A, um número real, e N, um número natural, vamos ter a seguinte situação. No caso do N ser ímpar e maior que 2, o resultado vai ser o A. Como aconteceu aqui, ó. Quem era o A? Era 4. Então, se aqui foi ímpar e aqui era ímpar, e eram iguais, o resultado é o mesmo valor do A. Então isso é bem simples, não é muito complicado. Agora, no caso do N par, o resultado vai ser o módulo de A. Se esse expoente for par, o número aqui dentro do radical, ele não pode ser negativo. A gente estudou isso. Porque não existe um número elevado a um expoente par que dê um resultado negativo. Então, para garantir para você, aluno, que o resultado dessa radiciação, no momento em que você tiver um índice par, para garantir que esse resultado vai ser positivo, a gente utiliza isso aqui, ó. Essas duas barras aqui, ó, verticais, para indicar que esse valor é positivo. Vamos para os exemplos para entender, então. A propriedade está aqui. Um exemplo, olha só. Primeiro exemplo. Raiz quadrada de 3 elevado a 2. Então, a primeira coisa que eu observo, quem é o índice? No caso aqui é 2. Você vai olhar para esse índice e vai verificar na propriedade, ó. Esse índice, ele é ímpar ou ele é par? 2 é par. Logo, eu vou utilizar essa parte aqui da propriedade. O que diz essa parte? Diz que se o índice for par, não nulo, o resultado vai ser o módulo da base, da potência que está lá dentro. Então aqui você apenas tem que colocar assim, ó. Raiz quadrada de 3 elevado a 2 é igual ao módulo de 13. Então vamos lá, aqui de novo, olha só. A mesma coisa, tá? Expoente 2, ó. Só que aqui dentro é menos 2 elevado a 2. É igual ao módulo de menos 2, perfeito? Que vai ser igual a 2, positivo. Moleza demais, não é não? Aí essa aqui. Qual é o resultado dessa radiciação aqui? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso saber que potência representa esse 32. Como que eu faço isso? Utiliza a fatoração, ué. Ó, você vem lá, vem por 2 aqui, ó, que vai dar 16, né? Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Perfeito? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Tá legal? 2 elevado a 5. Então 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então o que eu boto? Coloco raiz quinta de 2 elevado a 5. Para que eu faço isso? Ora, para esse índice ficar igual com esse expoente, porque a minha propriedade ela fala sobre isso. O índice tem que ser igual. Ah, e esse índice, ele é ímpar ou ele é par? Ele é ímpar, certo? Então, se ele é ímpar, eu apenas tenho que fazer o quê? Apenas tenho que repetir a base como resultado. Ó. Quem é a base? A base é 2. Então, o resultado lá é 2. A propriedade é muito clara. Você só tem que observar o índice. Ó. Se o índice é ímpar, o resultado é tudo que tiver na base da potência. E a base da potência aqui é menos 3. Logo, o resultado aqui, pessoal, é menos 3, tá? Segunda propriedade. Mesma coisa, vamos observar essas duas igualdades aqui, ó. Observem essa raiz. Isso aqui é raiz quadrada de 4 vezes 9, tá? O resultado dela é raiz quadrada de 36. A raiz de 36, que é igual a 6. Essa é a nossa primeira igualdade. Vamos para a segunda igualdade. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9 é igual a 2. Esse 2 corresponde à raiz quadrada de 4 vezes, está aqui o sinal de vezes,
3, que é a raiz quadrada de 9. Você multiplica aqui, ó. 2 vezes 3, que é igual a 6. Essa aqui é a nossa segunda igualdade. A gente vai substituir a primeira na segunda e a gente vai conseguir montar uma propriedade que você vai conseguir resolver os problemas de uma forma bem mais rápida. Olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. Raiz quadrada de 4 vezes 9 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 9. Raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. É exatamente o que está acontecendo aqui em cima, só que de uma forma algébrica. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 3 vezes 7. Aplicando a propriedade, eu apenas divido isso daqui em uma multiplicação de dois radicais. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. Vamos para o segundo exemplo. Mesma coisa, olha só. Segundo exemplo, tem mais de dois termos, né, na expressão, ó, na multiplicação. São 3 termos. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Você vai separar raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 7. A propriedade é justamente essa. Você pode pegar o que tem uma multiplicação dentro de um radical e transformar em uma multiplicação de radicais. Vamos para mais um exemplo aqui dessa propriedade. Raiz cúbica de 5 vezes 17. A gente separa raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 17. Alguém imagina como é que vai ficar isso aqui? É só você observar cada termo desse aqui, ó, um expoente e tudo, um radical diferente, ó. Esse aqui é só o x, mas esse aqui, ó, vai ser o y com o 3, ó. Você observa, separa os 3 termos e aí coloca, ó, raiz quinta de 2 elevado a 3 vezes raiz quinta de x vezes raiz quinta de y elevado a 3. Tá? Ah, não tem como tirar essas raízes, professor. Não tem problema, pessoal. Não é para tirar raízes. Eu só quero que vocês entendam que dá para você separar se for uma multiplicação. Eu preciso que vocês entendam que nós estamos trabalhando aqui com o produto. Ó. Multiplicação. Correto? A terceira propriedade, ela é basicamente a mesma coisa da segunda. Só que nós vamos falar de divisão. Você tem raiz quadrada de 4 sobre 9 igual a 2 sobre 3. Raiz quadrada de 4, ó, você consegue observar melhor. Raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9. Ok? Que é a mesma coisa. Ó, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Perfeito. É isso mesmo. Então, aqui substituindo a primeira na segunda, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a raiz quadrada de 4 sobre 9 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9. Perfeito? Aqui é só a definição algébrica, tá? Dados A e B números reais não negativo, com B diferente de zero e N número é natural maior que 2, nós vamos ter a seguinte situação. Raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Um exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre 7. A resposta é raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 7. Segundo exemplo, raiz cúbica de A elevado a 5 sobre B elevado a 3. Você tem expoentes dentro do radicando. Então não se preocupe, é só você colocar raiz cúbica de A elevado a 5 sobre a raiz cúbica de B elevado a 3. Então aqui você pode observar que é possível você aplicar a primeira propriedade. Aplicando a primeira propriedade, ó, esse índice ele é ímpar e o expoente é igual. Se o índice é ímpar e o expoente é igual, ó, você anula os dois e escreve apenas o valor de B. Então a resposta é essa aqui. Tem mais um exemplo aqui. Ó. Raiz cúbica de 5 sobre 17 é igual a raiz cúbica de 5 sobre a raiz cúbica de 17. Tá? Tem mais exemplo? Tem mais exemplo. Ó, raiz quinta de A elevado a 3 sobre raiz sobre 7b. Aí você separa em uma divisão de dois radicais. Ok? Essa é a terceira propriedade. Então a nossa aula de hoje ela vai terminar por aqui. A gente fica apenas com essas 3 propriedades. Na próxima aula a gente continua estudando as propriedades. O exercício vai estar disponível lá no Google Sala de Aula. Lembrando que o exercício é apenas em relação a essas 3 propriedades. Tenham um bom dia a vocês todos, uma boa próxima aula, quem está indo para a próxima aula agora. E a gente se vê no nosso próximo encontro.